Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, gente. A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma sexta-feira nós estamos aqui para darmos continuidade, a esse tema que a gente está tratando nesse mês de fevereiro, que é a maturidade espiritual, como alcançar a maturidade espiritual, entender os estágios, as etapas, desse crescimento espiritual. Bom dia, gente. Então, nós estamos hoje na nossa terceira live sobre esse tema, ainda vamos ter mais uma, e hoje nós vamos falar sobre o quarto, e o quinto degrau. O quarto e o quinto degraus, Então, a gente vai tá aí avançando aí nessa subida, nessa escada, que é a escada do Pai Nosso, a escada da oração do Pai Nosso. Eu acho muito incrível, que como a palavra de Deus ela é tão misteriosa, como a palavra de Deus é cheia de tesouros escondidos, não é verdade? Então, você pegar um texto tão conhecido, na minha opinião, eu até falo isso no livro, na minha opinião, é o texto mais conhecido no mundo todo, no texto mais conhecido da Bíblia, no mundo todo, é a oração do Pai Nosso. Até quem não é crente, muitas vezes até quem não é cristão conhece, sabe até de cor, de tanto que é um texto tão repetido. E de repente você abre ali e lê, esse texto que é tão conhecido, e de repente o Senhor te traz uma revelação de algo tão novo, de algo tão surpreendente, E aí você olhar ali aquelas 7 petições, eu nunca tinha reparado que eram 7 petições, E de repente ali o Senhor me mostrou, são 7 petições, e são 7 estágios de crescimento, 7 estágios de maturidade, 7 níveis de maturidade que o crente tem que ir avançando, tem que ir transpondo, vencendo, até chegar ao ponto de conhecer o seu propósito e até chegar ao ponto de alcançar a estatura de varão perfeito, como diz as Escrituras, Então vamos lá, eu quero orar. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, entregar esse tempo aqui, esse momento nas mãos do Senhor. Pai, eu quero te louvar por esse dia, te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E eu quero entregar em tuas mãos, Senhor, tudo que vai ser feito, falado, cada vida que o Senhor vai trazer para ouvir, para receber essa semente. Pai, em nome de Jesus, abençoa, que seja uma terra fértil, que possa produzir frutos para a glória, para a honra do teu nome. Pai, fica conosco, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, nos sustenta na tua presença, nos ensina os teus caminhos. Nós oramos agradecidos e com louvor nos nossos lábios e nos nossos corações, a ti e somente a ti. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deu uma travada. Travou aí, gente? Quem pode me dar um feed aí? Pra mim aqui tá travado. Travou pra vocês? Opa!
Tá travado aí? Tudo ok? Sério, pra mim tá tão travado aqui que parece que tá tudo ruim. Mas tudo bem, se tá tudo ok, então vamos seguir. Bom, qualquer problema me dá um toque, tá bom, gente? Pra gente poder não ter nenhum problema aí. Vamos lá. Vimos aí nas nossas semanas atrás, né? 2 semanas atrás, a gente tá já 2 semanas falando sobre esse tema, sobre maturidade espiritual. Então, vimos que no primeiro degrau, primeiro lembrando que a escada, né, essa escada de maturidade espiritual está revelada lá na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. São 7 petições, cada uma delas representa um estágio de maturidade, né, um estágio de crescimento, que começa lá na última petição, né, para nós. Começa na última petição e vai subindo até chegar no Pai Nosso que estás nos céus, não é isso? Então, o primeiro estágio seria a última petição, que é livra-nos do mal. E nós falamos sobre isso, né? Que livrar do mal é livrar do cativeiro, não é isso? Livrar é livrar de cativeiro, é libertar. Então, tornar livre, né? Não tem aquele sentido de guardar a nossa vida, de nos proteger, mas de livrar. Né? Livrar é tirar do cativeiro. Então o Senhor está ali nos ensinando a pedir a Deus o quê? Me livra do cativeiro do mal. E que cativeiro do mal é esse? É do pecado. Então o primeiro estágio de crescimento, quando a gente converte, quando a gente tem a experiência, né, do novo nascimento, o primeiro aprendizado, a primeira coisa que o Espírito Santo vai nos ensinar é o quê? A lidar com o pecado que a gente carrega dentro de nós. Então, a primeira coisa que você e eu precisamos aprender, e cada aprendizado de cada degrau a gente vai carregar para a vida toda, né? Ao longo de toda a nossa vida. E nesse primeiro momento, nesse primeiro degrau, o primeiro ensinamento é lidar com os pecados, aqueles pecados mais grosseiros, mais superficiais, que a gente traz do mundo quando a gente converte. Então, se você falava palavrão, se você tinha uma forma de se vestir, né, às vezes muito sensual, a forma de falar, pecados corriqueiros, comuns, que é visível para qualquer pessoa, tá certo? Isso aí o Espírito Santo começa a tratar. São pecados de ordem mais comportamental, tem mais a ver com comportamento. É claro que para mudar comportamento, a gente precisa de uma transformação de mentalidade. Então, é óbvio, você nasceu de novo, o Espírito Santo está aí trabalhando no seu coração, na sua mente, na sua vida, né? Então, vai acontecendo esse processo, contudo, o Espírito Santo não faz nada sozinho, tudo é com a nossa participação. Né? O Espírito Santo, ele é um cavalheiro, ele não vai pegar você na marra e fazer você mudar na marra. O que tem que acontecer é que você precisa se sujeitar, né, à direção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa a convencer, isso aqui não combina mais com você não. Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, né? E aí você vai sendo convencido e você vai se sujeitando. Ou não, né? Tem gente que está aí preso até hoje, nesse primeiro degrau, carregando ainda a bagagem que trouxe do mundo e que até hoje não conseguiu se livrar disso aí, tá certo? O segundo degrau nós vimos também que não nos deixe cair em tentação. Então, o segundo estágio de maturidade espiritual é aprender a lidar com o diabo e as suas... Amor, caiu aqui um negócio. Aprender a lidar com o diabo. Bom, peraí. Gente, desculpa, teve um acidente aqui. Ih, parou. Nossa, hoje tá bem difícil aqui. Parou porque não tá vendo você. Voltou, gente? Tá tudo certinho?
Desculpa, gente, teve um acidente aqui. Então, esse segundo degrau é o trabalho do Espírito Santo de nos ensinar a lidar com o diabo, as suas tentações, a gente aprender a lidar com as provas, né? Entender a diferença entre prova e tentação. A prova vem de Deus, a tentação vem do diabo. Deus quer nos provar e a prova é para fazer com que a gente acerte o alvo. A prova é para nos fazer avançar em fé, fazer a gente crescer em fé, aperfeiçoar a nossa fé. Lembra de Abraão sendo provado lá com Isaac, né? Quando Deus manda ele sacrificar Isaac, né? Então, a prova é para que a nossa fé seja acrescentada, a prova é para que você tenha uma experiência mais profunda com Deus, que te leve a um conhecimento maior da fidelidade, do poder, da graça de Deus. A tentação, ao contrário, a tentação ela vem para te fazer errar, para fazer você pecar, para fazer com que você comprometa a sua relação com Deus. Ela vem do inferno. E vimos também que o diabo se aproveita dos momentos em que nós estamos sendo provados para nos tentar. Porque quando a gente está no meio da prova, que vem de Deus, nós ficamos muito vulneráveis muitas vezes, né? Então, por exemplo, você está passando por um período de enfermidade sua ou de alguém que você ama, né? É um período difícil, você fica ali vulnerável, você fica frágil, porque você está sofrendo, né? E então o diabo muitas vezes se aproveita dessa sua vulnerabilidade para trazer tentações, para fazer com que você peque contra o Senhor, não é isso? Então, o Espírito Santo vai, nos primeiros estágios da nossa caminhada, nos ensinar como lidar com o diabo, como lidar com o pecado que a gente carrega dentro de nós. Esses são o primeiro e o segundo degrau. Vimos também, na semana passada, sobre o terceiro degrau, né? Que fala de uma limpeza mais profunda, de tratar pecados mais complexos, de tratar questões mais íntimas, aqueles pecados que não são tão visíveis, que não é aquela coisa banal, corriqueira, mas são pecados que estão arraigados no nosso coração, na nossa alma, né? E que tem a ver com o quê? Com falta de perdão. Tanto a falta do perdão que deve ser liberado, como a falta do perdão que deve ser pedido, né? Porque às vezes nós somos alvo, né, da falta de alguém, né? Alguém que comete algum mal contra nós, mas às vezes somos nós também que cometemos males contra outras pessoas. Então, o perdão é a chave nesse terceiro degrau, trazer as coisas para a luz, acabar com os segredos, não é isso? Então, nós vimos tudo isso aí, que são pecados relacionados principalmente ao orgulho, né? Por que não pede perdão? Por causa de orgulho. Por que não perdoa? Orgulho, né? Então, o Espírito Santo, nesse terceiro estágio da nossa caminhada, ele começa a tratar esses aspectos mais sombrios e mais ocultos, mais escondidos da nossa alma, né? E, gente, não dá para o Espírito Santo tratar um problema que é tão mais profundo, de ordem tão mais difícil, vamos dizer assim, né? Pecados mais complexos, mais difíceis de lidar, que exigem um nível maior de fé, se você não conseguiu romper nem com aquele lá do primeiro degrau, né? Você ainda não conseguiu nem parar de fofocar, você ainda não conseguiu nem parar com a maledicência, você não conseguiu ainda nem parar com coisas banais e corriqueiras, né? Você não conseguiu nem limpar a sua casa ainda. Quantos cristãos aí não tem gato na luz, gato na televisão, gato em tudo quanto é canto, não é isso? E aí vai tratar como questões mais íntimas, mais difíceis. A pessoa não consegue renunciar coisas tão mais fáceis, né? Que é você, exige tão pouca fé, né? Você confiar em Deus. Veja, imagina, por que tem luz, por que tem gato na luz? Ah, porque a luz está muito cara, né? Vem um absurdo, aí bota um gato na luz. Gente, quanto de fé você precisa para confiar que Deus vai te dar condições de você pagar sua conta de luz, né? Então, é um nível de fé pequeno,
exigido para você tirar um gato da luz. Aí você não consegue romper com isso aí, vai conseguir romper com o quê? Né? Tratar questões profundas de traumas, de mágoas, de raízes de amargura, às vezes tem anos, às vezes tem 20, 30 anos que está carregando aquilo ali, não vai conseguir. Né? Então, cada degrau, cada estágio de crescimento exige um nível de fé maior. E é nisso aí que o Espírito Santo está te conduzindo. Todos nós, todos vocês estão aí assistindo e que já são nascidos de novo, que já são nova criatura em Cristo. Todos vocês, todos nós estamos nesse processo. Eu quero que você identifique aonde você está, que você consiga identificar aquilo que você está travado, aquilo que está travando você, aquilo que está impedindo você de continuar avançando. O Espírito Santo quer levar você mais longe. Ele quer levar você ao ponto de você conhecer seu propósito, conhecer a sua chamada pessoal, particular, aquilo que Deus tem para você, especificamente para você. Mas enquanto você está carregando essa mala carregada, não tem como. Não tem como. E sabe por que eu afirmo que não tem como? Porque quando você está carregando ainda esses pecados, né, de estimação, que ainda trouxe do mundo, você não tem como você ter um nível de intimidade com Deus profundo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o quarto degrau. O quarto degrau é aquela petição que está lá no meio da oração do Pai Nosso. É a oração que está no meio da escada, né? É o quarto degrau. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa petição está no meio da escada, né? Para baixo tem 3 degraus e para cima tem mais 3. Então, ela é o quarto degrau que está no meio da escada e é um período que é muito importante para o cristão. Né, para avançar, para continuar avançando, você vai ter que passar por esse degrau. É um degrau que tem a ver com alimento. Alimento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando a gente fala isso, né, normalmente quando a gente lê essa oração e fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, rapidamente a nossa mente é remetida aqui ao pão natural, né, ao recurso natural que a gente precisa para viver. E não é errado você pensar assim e a gente entender assim. Entretanto, se você pegar as palavras de Jesus, você vai ver Jesus dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus disse o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. É isso que Jesus está dizendo. Então, quando Jesus fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso é o pão natural, sim, mas não só, né? É o pão que desceu do céu, o pão espiritual, o pão que é a palavra de Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então é o pão da palavra que nos alimenta. E isso é muito importante nesse degrau, sabe por quê? Porque nesses 3 degraus abaixo, o trabalho do Espírito Santo era de nos ensinar a limpar a nossa própria vida, tá? Eu quero dizer uma coisa para você, guarda aí no seu coração. Você sujou a sua vida, você bagunçou a sua vida. Não é o Senhor que vai arrumar, é você, tá? Assim funciona com todos nós, né? Eu fiz a bagunça, eu baguncei a minha casa, eu baguncei a minha vida, eu enchi a minha vida de pecados. Quem vai limpar? É o Senhor? Não. Ele vai me dar a vassoura, ele vai me dar o cloro, ele vai me dar os recursos para que eu mesma limpe, tá? Quem vai limpar é você. O Senhor não vai fazer o serviço por você, é você que vai fazer. Tá bom? Ele só vai te dar tudo o que você precisa para fazer. Ele vai te dar o encorajamento, ele vai te dar graça, ele vai te dar força, ele vai criar as oportunidades, ele vai te dar fé, ele vai te dar tudo o que você precisa. Mas você tem que fazer. É você que tem que fazer. É você que tem que tomar a atitude, a decisão de limpar, de dizer:
vou tirar esse pecado da minha vida, como diz lá em Provérbios, né? Aquele que confessa o pecado e o deixa, esse alcança a misericórdia. Então, é preciso confessar o pecado e deixá-lo, mas isso quem faz somos nós. Quando chegamos aqui no 4º degrau, essa bagagem de pecados que a gente trouxe do mundo, ela já foi deixada, já foi abandonada. Ah, Marcela, então nunca mais vou pecar. Claro que não, gente, a gente vai pecar a vida toda, né? Entretanto, você não tem mais aquele pecado de estimação, né? Você já aprendeu a lidar com as suas fraquezas, o Espírito Santo já te ensinou e você já aprendeu a lidar com aquilo que você muitas vezes tem fraquezas, tem dificuldade, você já aprendeu a vencer. Agora você vai ter que fazer o quê? Manutenção, né? Manutenção da limpeza, igual a sua casa. Você deu uma faxina na sua casa, ela vai ficar limpa para sempre? Você nunca mais vai precisar limpar? Lógico que vai. Só que o que você vai fazer agora? Manutenção. Você vai ficar fazendo a manutenção da limpeza. E assim é na nossa vida. Quando chegamos aqui no 4º degrau, ele é muito importante. Por quê? Porque os degraus que estão para cima dele, esses sim, são muito difíceis, tá? Então, esse 4º degrau é muito importante porque você vai precisar de um alimento que te dê forças, que te dê um preparo para que você possa suportar os próximos degraus que estão acima, tá? Então, entenda isso. Gente, isso é uma coisa que eu vivi na minha vida, tá? Quando eu tive essa revelação, que o Senhor me mostrou, eu já conseguia ver na minha vida a manifestação desses estágios de crescimento. Tá? E eu tenho certeza, não estou falando de algo meu, é um maná do céu mesmo. É algo que o Espírito Santo trouxe para a sua igreja para ajudar o seu povo a entender esses estágios e a avançar nisso aí. Tá? O mais interessado nisso tudo é o Senhor. Deus quer que a gente amadureça. Deus quer que a gente cresça. Nesse estágio, o alimento é fundamental da palavra. Então, nesse estágio, gente, no 4º degrau, o que vai acontecer aqui? O nível de renúncia aumenta. Sabe por quê? Porque até aqui, até o 3º degrau, eu e você estávamos renunciando o quê? Pecado. Estávamos renunciando práticas, comportamentos, mentalidades, emoções, sentimentos pecaminosos. Pecaminosos. A partir do 4º degrau, isso começa a mudar. A partir do 4º degrau, a renúncia muda. A renúncia agora não vai ser mais de pecado. A renúncia agora é do que não é pecado. Agora Deus começa a pedir coisas que você renuncie que são legítimas. Eu costumo dizer que a partir do 4º degrau, o Espírito Santo começa a nos ensinar a renúncia de Cristo. Qual foi a renúncia do Senhor Jesus? A renúncia de Cristo foi da sua própria glória. Jesus renunciou ao céu, renunciou ao seu trono de glória, de majestade, e veio aqui e encarnou, nasceu como um de nós, se humilhou. Não havia nada de pecaminoso. Jesus estava renunciando a algo que era legítimo, tá certo? E aqui, a partir do 4º degrau, o Espírito Santo começa a nos ensinar isso aí. Aí você acha que alguém que não consegue renunciar a pecado vai conseguir renunciar a coisas que nem pecado não é? Não vai, gente. É como eu estou dizendo. Cada degrau, um nível a mais de fé. Renúncias mais profundas, tá certo? E como assim, Marcela, renunciar ao que não é pecado? Aqui o degrau fala de alimento, não é? Pois é. Você vai precisar do pão da palavra, não é? É isso mesmo. Para isso, para que você tenha uma maior profundidade na palavra, você vai precisar aprender a renunciar ao alimento desse mundo. É um período de muito jejum, de muita consagração, de muita busca. O próprio Espírito Santo vai te conduzir. O próprio Espírito Santo vai começar a pedir a você os jejuns, as consagrações.
né? E você pode ver, a gente ouve às vezes as pessoas falando, poxa Deus, às vezes eu emendo um jejum no outro, porque o Espírito Santo fica me pedindo outro, madrugadas, né? Não é só jejum de comida, é jejum de tudo que você possa imaginar que ele vai pedir. O sono, o Senhor começa a te acordar nas madrugadas, e o Senhor começa a te pedir um nível de consagração mais profundo. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Olha aí esse filme, olha aí essa novela. É pecado ver novela, gente? Lógico que não. Está escrito na Bíblia que é pecado ver novela? Não, não é pecado ver novela. Não é certo? Tá certo? É pecado ver pornografia. Então, dependendo da novela que você está vendo, pode até ser pecado. Mas não é pecado ver filme, não é pecado ver novela, não é pecado ouvir música, não é pecado nada disso. Mas o Espírito Santo vai começar a pedir, para com isso aí, para com esse joguinho no celular, para com essa leitura, para com esse, enfim, com esse vício aí de rede social, com esse vídeo de série. O Senhor vai começar a te pedir, e Ele vai começar a pedir jejuns, e Ele vai começar a pedir o seu sono. Ele vai começar a pedir. E aí, somos desafiados mais uma vez. Por quê? Porque é sempre assim, gente. Cada degrau é uma luta. É uma luta para obedecer, né? Você, por acaso, você depois de um dia inteiro trabalhando, cansado, você chega em casa, dorme. Aí não, sabe que no dia seguinte cedo tem que acordar para trabalhar. Já tem aquela agenda lá montada que você sabe que vai te exaurir. E aí no meio da madrugada, 2, 3 horas da madrugada, o Espírito Santo te acorda. E você pensa, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que acordar de novo. E tem uma agenda pesada para cumprir. Se eu acordar agora, amanhã eu tô quebrado. E aí, né? É difícil, gente. É difícil. Por acaso, é errado você dormir? É errado você descansar? Não, não é. Não é. É legítimo. É muito legítimo. Mas o Espírito Santo vai pedir. E ele vai pedir. E você vai precisar de um nível maior de fé para renunciar. Você vai precisar confiar em Deus, que no dia seguinte Ele vai te sustentar. Apesar de você ter passado a noite em claro. Você vai precisar de fé para renunciar a coisas que o Espírito Santo vai te pedir nesse período. E aí você pode dizer assim, Marcela, mas eu jejuo desde que eu me converti. Desde que eu me converti, eu jejuo. Desde que eu me converti, eu levanto nas madrugadas para orar. Glória a Deus por isso, querido. Isso é maravilhoso, né? Seria ótimo se fosse assim com todos os cristãos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Enquanto você não chega nesse estágio de crescimento, que é o 4º degrau, você está carregando ainda uma bagagem, você ainda tem questões a serem tratadas ali dos degraus anteriores, pecados que você está carregando, coisa que está mal resolvida, né? Enquanto você está carregando essa bagagem de pecado, você pode jejuar, você pode orar, e tudo isso é maravilhoso, deve fazer. Mas a comunicação com o Senhor fica, vamos dizer assim, com ruído. Sabe, já ligou uma rádio, né? Quem é do tempo aí do rádio, né? E tentou sintonizar uma estação e aí ela não sintonizava direito, ficava com aquele chiado. Você ouve, mas não ouve direito? Fica com uma interferência? É isso. A sua comunicação com o Senhor fica com interferência. Você já teve dúvida, né? Será que isso que eu ouvi aqui no meu coração veio de Deus? Será que veio de mim mesmo? Será que é coisa do diabo? Né? Quem já não teve essa dúvida, não é verdade? Quem anda com Jesus, com certeza já teve essa dúvida em algum momento. E é exatamente isso que o Senhor vai começar a tratar, vai começar a te ensinar aqui no 4º degrau. Você vai começar a ouvir Deus como você nunca ouviu antes. Você vai começar a ouvir o Espírito Santo de uma forma mais clara, profunda. Ele vai trazer entendimentos que antes não era possível para você alcançar. Por quê? Por causa da interferência dos pecados. Por quê? Porque o pecado na nossa vida abre porta para o diabo, dá legalidade para ele. E aí ele atrapalha a nossa comunicação com Jesus. Ele atrapalha a nossa comunicação com o Espírito Santo. Ele fica ali na nossa cabeça, tá certo? Você precisa fechar essas janelas, fechar essas portas, tá certo? Para que você tenha uma comunicação com o Espírito Santo clara.
limpa, sem interferência. E aí você vai começar a ouvir o Senhor. E Ele vai começar a te ensinar a ouvi-lo. E você vai começar a ter experiências mais profundas com o Espírito Santo. Quem não quer? Não é isso? Quem não quer? É nesse degrau, é nesse estágio do alimento em que você renuncia ao alimento que esse mundo tem para dar. E eu não estou falando só de comida, né? Como eu já disse, de comida natural, né? Para o estômago. Mas estou falando de tudo que te alimenta. Tudo que você vê, tudo que você ouve te alimenta. Alimenta a sua alma. Tá certo? Então, o Espírito Santo vai começar a dizer, ó, essa comida aqui não. Essa novela não. Esse filme não. Esse livro não. Tá certo? Por quê? Mas por quê? Se não é pecado, por que eu não posso ver essa série? Por que eu não posso ver essa novela? Se não é pecado, qual é o problema? Pensa num atleta que está se preparando para uma Olimpíada. Né? Ele pode comer tudo que ele quiser? Não. Ele vai ter um preparador ali que vai dizer para ele, só pode comer isso, isso e isso. Tá? Você tem que comer isso aqui. Por quê? Porque é errado comer as outras coisas? Não, mas porque ele está sendo preparado, treinado para uma maratona que vai vir logo à frente. Assim somos eu e você com Jesus. O Espírito Santo está te preparando para o que vai vir mais para frente. Então você vai ter que parar de se alimentar com bobagem. Você vai ter que parar de se alimentar com coisas que comprometem a sua saúde espiritual. É como você se alimentar só de salsicha. É pecado comer salsicha? Não. Mas ela compromete a sua saúde do corpo. Se você ficar comendo só salsicha o tempo todo, né? Você vai acabar com anemia, vai acabar com falta de vitaminas e tudo mais. Então, a mesma coisa é com o seu preparo espiritual para aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Você vai ter que parar de se alimentar com bobagem. Vai ter que parar de se alimentar com tudo que o mundo dá, com todo o lixo que o mundo oferece. Você vai ter que ter uma dieta diferente. O pão nosso de cada dia. E é todo dia. Todo dia. Você vai aprender ali a mergulhar mais na presença do Senhor, numa intimidade mais profunda com Deus. E aí chegamos no 5º degrau. Gente, olha só, eu não tenho como colocar tudo aqui para vocês de cada degrau, né? Cada estratégia, cada detalhe. A gente não tem tempo, mas depois a gente está pensando em preparar um workshop para vocês, para a gente poder ter tempo de trabalhar todos esses degraus com profundidade, tá? Mas aqui na live é muito complicado. Mas vamos lá. 5º degrau, gente, já estamos chegando no final, né? Semana que vem a gente vai falar do 6º e do 7º, né? E vamos encerrar então semana que vem. Por hora, vamos lá. 5º degrau. No 5º degrau, gente, eu tô evitando de acenar porque tá dando tanta interferência aqui pra mim. Eu sei que pra vocês está funcionando, mas pra mim tá dando muito, eu tenho medo de travar. Mas vamos lá. Mas eu tô vendo todo mundo, tá, gente? Bom dia pra todos. Então vamos lá. 5º degrau. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ai, meu Deus, agora o negócio vai começar a ficar muito bom. Sabe por quê? Porque os primeiros degraus, 1º, 2º, 3º, limpeza. Primeiro limpa a vida. Limpou? Agora se alimenta, se prepara, fortalece, toma um biotônico Fontoura aí. Agora chegamos na etapa do alinhamento. Toma aí, pega essa palavra, alinhamento. Aqui começa o trabalho do Espírito Santo de fazer o quê? Pegar a sua vida, que estava indo por um caminho, e aí ele pega e faz assim, ó, vem pra cá. Você estava fora do alinhamento, né? O Espírito Santo começa a alinhar a sua vida com o propósito que o Pai tem para você. Gente, enquanto a gente está carregando um monte de bagagem de pecado, não tem como fazer isso. É uma coisa de cada vez. Primeiro o Espírito Santo limpa. Primeiro o Espírito Santo está ali te ensinando, olha, vamos limpar isso aí, limpa. Depois que está limpo, aí sim ele vai alinhar. Enquanto está fazendo o trabalho de limpeza, o Espírito Santo deixa. Ah, você quer fazer
sei lá, engenharia, tá bom, faz engenharia. Você quer fazer, você vai trabalhar, não importa, né? Eu quero fazer isso na igreja, tá bom, faz. Eu quero fazer aquilo, eu quero fazer não sei o quê, eu quero fazer... Pode fazer. O Espírito Santo vai te abençoando, ele vai deixando você fazer o que você quiser. Até que chega um ponto em que depois que passa esse período de limpeza, depois que passa esse período de profundidade na intimidade com o Senhor, agora ele fala, agora eu vou começar a alinhar a sua vida com o meu plano. Aí vai doer. Aí vai doer, tá? Aí vai doer pra valer, porque você vai ter que ser, vai ter que ter um nível de fé muito maior, gente. Porque às vezes você já construiu uma vida, né? Uma carreira, uma profissão, você já construiu ali um ministério, você já construiu a sua vida sobre um determinado alicerce ali que você construiu. E o Espírito Santo te abençoou, deixou. Só que agora chegou a hora de alinhar a sua vida ao propósito do Pai. E às vezes ele vai dizer, olha, deixa isso tudo pra lá. Nada disso que você estava vivendo tem a ver com o meu propósito para você. Eu deixei você viver isso aí enquanto estava limpando. Mas agora já limpou. Agora você já aprendeu a me ouvir. Agora você já tem um nível de fé maior. Tem uma fé mais aperfeiçoada. Agora vamos para uma outra etapa. A etapa do alinhamento. Agora eu quero que você faça a minha vontade. Agora eu quero que você faça o que eu quero que você faça, né? E aí é um período muito difícil. É um período muito difícil, gente. Quando passei por isso aí, eu tinha salão de beleza, né? Eu fui cabeleireira por 11 anos. Era dona de salão. Tinha uma clientela grande. E ganhava meu dinheiro. Era independente, né? Como as mulheres falam, né? Hoje em dia as feministas, né? E de repente o Senhor falou, para fazer o quê? Nada, vai ser esposa, mãe, dona de casa. Gente, eu fiquei sem chão quando o Senhor mandou fazer isso, porque é muito difícil, gente, é muito difícil. E aí você precisa estar preparado não só para abrir mão daquilo que o Espírito Santo está te pedindo para abrir mão, você precisa estar preparado para as pedradas, né? Você precisa estar preparado para a incompreensão das pessoas que estão à sua volta. Você precisa estar preparado, você vai precisar de um nível de fé bem maior. Sabe para quê? Para renunciar à sua reputação. Tem uma coisa que o homem, que o ser humano gosta muito, que é a sua reputação, né? Não tem nada de errado, não. A Bíblia fala que o bom nome, né, é bênção, o bom nome. Entretanto, o ser humano caído valoriza isso de forma pecaminosa, né? Cheia de orgulho, de vaidade, de soberba. Então, quando o Espírito Santo pede, renuncie isso aí, muita gente não vai entender. Quando você obedecer, né? Quando você obedecer, muita gente não vai entender. Você vai receber ataques de todos os lados, tá? Porque as pessoas vão dizer, pirou, ficou doida, ficou maluco, né? Essa pessoa, é um fanático, tá certo? As pessoas não vão compreender. Você tem que estar preparado para tomar as pedradas, você tem que estar preparado para perder relacionamentos, você tem que estar preparado para perder muita coisa, tá? Além daquilo que você está abrindo mão por obediência, você vai perder outras coisas em consequência dessa obediência. É um período difícil, gente, de alinhamento. Mas é maravilhoso também, porque você sabe, a cada passo que você dá, você sabe que você está no centro da vontade do Senhor. Você sabe que você está fazendo exatamente aquilo que Ele quer. E que esse alinhamento vai te levar na direção do cumprimento do seu chamado. E é isso que importa, tá? O que adianta você passar, sei lá, 70, 80 anos nessa terra e não cumprir o propósito que o Pai tem para você?
Eu quero te dizer que há um propósito do Pai para você específico. Ah, Marcela, mas eu não sei o que é. Não tem problema, vai chegar o momento dele revelar para você. Mas você precisa perseverar nesse caminho. E tem muita gente que para aqui no 5º degrau. Quando chega, né, passa por tudo isso aí, por todas essas renúncias, até chegar no 5º degrau. Chega no 5º degrau, estaciona. Por quê? Porque não dá conta. Não dá conta, porque é muito difícil mesmo. Tá? É muito difícil mesmo. É um nível de fé cada vez maior. E como eu já falei para vocês nas outras semanas, fé é aperfeiçoada como? Na obediência. Quanto mais você obedece a Deus e persevera em obedecer, mais a fé é aperfeiçoada. Fé não é acrescentada no pirlim-pim-pim. Não tem uma mágica, não tem um... Ah, Deus foi lá e acrescentou a fé. Deus acrescenta a fé conforme você vai obedecendo. Porque quando você obedece, aquela obediência vai fazer com que Deus revele a sua fidelidade. Tá? Então, como eu dei o exemplo aqui do gato, né? A pessoa tirou o gato da luz, não é isso? E no mês seguinte, Deus proveu e ela conseguiu pagar a luz. E ela vai falar, poxa, tá vendo? Não precisava do gato. Deus proveu, Deus me abençoou. É um exemplo bem banal aqui para você entender como que a fé vai sendo acrescentada. É na medida em que você vai obedecendo. E que essa obediência leva você a ver a fidelidade do Senhor na sua vida. Só que essas provas, gente, esses testes vão ficando cada vez mais difíceis. É como numa faculdade, é como num curso que você está fazendo, né? Cada estágio mais à frente é mais difícil do que o anterior. E é assim mesmo que tem que ser. Deus está treinando você para você ser o quê? Um herdeiro do reino dele. Você tem que estar preparado para reinar. Pensa no treinamento de Davi para reinar. Olha quanto tempo aquele homem foi perseguido, quantas vezes a vida dele foi ameaçada, o quanto que ele teve que passar, né, de treinamento ali para que ele pudesse ser o rei segundo o coração de Deus. É isso que o Espírito Santo está fazendo com você. Ah, mas esse treinamento vai me matar. Não mata não. Parece que vai matar, mas não mata. Tá? Não mata. Você só precisa confiar. Mas às vezes vai parecer mesmo que o treinamento vai te matar. Parece que ele vai nos esmagar. O treinamento é muito difícil, gente. Mas você precisa confiar, né? Não retroceder. Se o Espírito Santo falou para você que é isso que ele tem para sua vida, que é isso que ele quer para você, permaneça nessa palavra. Ah, mas está tudo dando errado. Permaneça na palavra. Permaneça. Porque ele vai cumprir tudo. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, permanecer diante das dificuldades, diante das mudanças profundas que as pessoas não entendem, perseverar nesse caminho é o desafio no 5º degrau, tá? E o que Deus tem para você, a partir desse ponto, é trazer a revelação do seu chamado, né? Eu vivenciei isso, né, nesse período que eu falei para vocês. Eu fechei salão, fiquei dentro da minha casa, cuidando da minha família. Depois de alguns anos, não foi logo não, depois de alguns anos, o Espírito Santo falou para mim, né, que, gente, eu não sei, eu não posso dizer para você que você vai viver como eu vivi, porque cada um tem uma experiência com Jesus, mas a minha experiência eu vou compartilhar aqui com você. No momento de oração, depois que ele já tinha me dado o livro Agentes do Reino, né, que eu já tinha escrito o livro, no momento de oração, no meu quarto, uma manhã que eu passei ali em oração com o Senhor falou para mim: eu te criei para isso, para você ir e lançar a semente de uma nova cultura no Brasil. Eu não sabia o que isso significava, eu não sabia como isso se daria, mas eu já tinha um norte. Eu já tinha uma palavra, né? E a palavra, ela é o alicerce, a palavra é o fundamento. E você vai construir agora em cima desse fundamento, né? Guiado pelo Espírito Santo. Mas, gente, isso é um processo. Você precisa aprender a suportar o processo.
precisa aprender a suportar essas provas, esses testes, que eles é que vão aperfeiçoando você, vão amadurecendo você, né? E isso é a nível espiritual, mas não só, isso envolve toda a sua vida, envolve toda a sua vida. Então, você que é mulher, você vai precisar alinhar a sua vida como esposa, alinhar a sua vida como esposa ali, a palavra do Senhor. Como que uma esposa deve se comportar, como que uma esposa deve viver, segundo a palavra. Você vai ter que passar por isso. E isso também está lá nos degraus de limpeza, tá pensando? É nos degraus de limpeza. Eu vejo tantas mulheres dentro da igreja contaminadas por essa ideologia feminista. Sabe quando você vai cumprir seu propósito feminista? Nunca, nunca. Você nunca vai cumprir seu propósito enquanto a sua cabeça estiver dominada por essa mentalidade imunda que o mundo colocou aí para você, essa cultura de empoderamento feminino. A mulher tem que entender o seu lugar. A gente vai estar fazendo, depois dessa live, depois dessas 4 lives, né, que termina na semana que vem, a primeira live de março, tá? Vai ser sobre submissão feminina. Vamos falar sobre isso. Sabe por quê, mulher? Eu quero te despertar desse sono maldito, tá? Eu quero te ajudar a entender que se você continuar nesse lugar de influência, de se deixar influenciar por essa ideologia feminista, você jamais cumprirá seu propósito. Não tem como, eu garanto para você, não tem como. Não tem como. Deus nunca vai confiar tesouros nas mãos de uma criança imatura, que tem uma fé frágil, que tem uma fé débil. Deus não vai confiar a verdadeira riqueza na mão de uma criança que vai perder tudo na primeira investida do diabo. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa viver segundo a palavra e não segundo os ditames desse mundo, não segundo os rudimentos desse mundo, como diz Paulo. Você precisa aprender o que significa ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher virtuosa, de verdade, para que você possa cumprir tudo que o Pai tem para você. Você é uma princesa, você é herdeira do reino, co-herdeira com Cristo do reino do Pai. Vai ficar dando ouvido para essa imundície que está aí fora? Desperta, mulher. Deus tem coisa melhor para você do que esse empoderamento farjuto. Deus tem coisa muito melhor para você. E eu quero falar sobre isso, tá? Então, gente, a gente vai encerrar por aqui, que eu me empolgo às vezes, mas olha, 4º degrau, lembrando, profundidade na intimidade. Alimento, é um degrau que fala de alimento, de você se alimentar do pão do céu, o pão da palavra. E para isso você vai precisar rejeitar, renunciar o pão da terra, o pão que esse mundo dá. Tá? Tem gente que fala assim: tô pronto para morrer por Jesus. Como assim? Você te chama numa madrugada e você não consegue renunciar ao sono de uma noite? Vai conseguir renunciar à própria vida? Gente, desperta. Olha o que a gente está vivendo no Brasil. Um cenário aí que pode se transformar numa possível perseguição aos cristãos. Você está pronto? Está vendo lá na Nicarágua? Bispos, padres sendo presos. Teve um lá que foi condenado a 26 anos de prisão. Você está preparado para isso? Quem não consegue abrir mão de uma noite de sono por amor a Cristo, vai conseguir passar 26 anos na prisão por amor a Cristo? Ou vai abrir o bico logo de cara e negar Jesus logo de cara? Então, gente, a gente precisa ter a alma treinada para renunciar a esse mundo. Treina a sua alma a renunciar a esse mundo. Porque a nossa vida não é aqui, a nossa casa, a nossa pátria não é essa. Nossa pátria é o céu, nosso reino é o reino dos céus. Amém? Então eu quero te encorajar, tá? A você mergulhar nesse 4º degrau e depois chegar no 5º.
e passar pelo processo do alinhamento, que é difícil, mas é maravilhoso. Hoje a gente está aqui com o Ministério Agentes do Reino, que é fruto desse tempo, dessas renúncias que foram feitas lá atrás. Não foi só essa, né, renúncia da minha profissão, do meu negócio que eu tinha na época, que era um salão de beleza. Não foi só essa, foram várias renúncias, que um dia, quando a gente tiver mais tempo, eu vou poder compartilhar com vocês. Mas o conjunto dessas renúncias produziram um fruto, e o fruto está hoje aqui, que é o Ministério Agentes do Reino, né, que a gente está lançando a semente de uma nova cultura no Brasil. Amém? Queridos, fiquem todos com Deus. Foi um prazer enorme. Que Jesus abençoe vocês poderosamente, tá? E até semana que vem. Vamos terminar a escada, hein? Semana que vem eu espero vocês. Manda aí para quem você conhece o aviso. Que a gente vai estar encerrando o 6º e 7º degrau. Sexta-feira que vem, 9 horas da manhã, tá bom? Espero vocês. Beijo. Até lá.